Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de extensão Tecnologias Educacionais e Preparação de Aulas em Formato Remoto. Nós chegamos agora ao módulo 3, onde falaremos sobre o Google Classroom. Esse módulo será dividido em 4 aulas. Sendo a primeira, nós apresentaremos para vocês como criar as suas salas de aula e fazer as configurações iniciais. Na aula número 2, nós falaremos sobre como você pode inserir e convidar os seus alunos para participar de cada uma dessas salas e como fazer também integração com outros aplicativos da própria Google. Na aula número 3, nós falaremos sobre a organização e criação de atividades dentro da sua sala de aula, compartilhamento de atividades entre turmas que você criou, entre outros. Por fim, todo professor também costuma utilizar em suas salas de aula, em formato presencial, o quadro como auxílio. Então, na nossa aula número 4, nós falaremos sobre 2 aplicativos que você pode utilizar que simulam esse ambiente de um quadro branco. Então, sem demoras, já vamos iniciar a nossa aula número 1. Esse é o ambiente inicial do Google Classroom ou sala de aula. Para acessá-lo, basta digitar o endereço classroom.google.com. Ou então, se você já estiver logado no seu e-mail, no caso, eu estou logado pelo e-mail da universidade, basta vir aqui em aplicativos ou Google Apps e acessar na barra Classroom. Ou em alguns casos vai estar escrito sala de aula. Se você não tiver ainda nenhuma sala de aula criada, basta vir aqui nesse símbolo de mais para você ou participar de uma turma já existente com um código de acesso, ou então criar a sua turma, que é o nosso caso neste momento. Então, clicar sobre criar turma. Aí ele vai pedir algumas informações. A única obrigatória é o nome. Neste caso, nós vamos colocar aqui turma 1. Depois você pode complementar conforme a necessidade. E clicar em criar. Então ele vai criar todo um ambiente, fazer a vinculação com o seu Google Drive, para que você possa ter acesso às mais diversas ferramentas e funcionalidades. Então aqui nós temos a tela inicial, onde nós podemos encontrar na parte superior do navegador o menu de ações que nós podemos realizar em relação à nossa sala de aula, ao nosso Classroom. Então a primeira opção é justamente o mural, que é onde você pode encontrar aqui as atividades que são feitas. Você pode colocar informações para os seus alunos, você pode colocar um comentário de um bom dia, uma boa tarde, alguma coisa desse tipo. E quando você criar uma atividade, essa atividade vai ficar aparecendo nesta área para o seu aluno quando ele adentrar a sala de aula. Então aqui nós temos a possibilidade de fazer a mudança do aspecto visual também dessa sala aqui, selecionando no canto inferior dessa imagem em selecionar tema. E aí nós podemos, entre os temas já pré-carregados, por exemplo, escolher algum. Vou colocar esse daqui e fazer a seleção desse novo tema. Clico sobre selecionar o tema da turma. Ele vai aplicar automaticamente a nova configuração de cores para essa turma. Então nós temos nessa área inicial aqui as informações do nome da sua turma e o código de inscrição, onde nós vamos ver na próxima aula, que é o código que você vai utilizar para poder fazer o convite ou compartilhamento dessa sua sala com os demais alunos. Depois nós temos aqui também a integração com o Google Meet. Então nessa área aqui, uma vez personalizada, nós temos algumas configurações que podemos realizar. No canto superior direito do navegador, nós temos o símbolo da engrenagem. Então nesse caso, a gente pode clicar sobre ele e configurar algumas informações a respeito da sua turma. Então nesse caso, da sua sala. Nesse caso, você pode colocar uma descrição, sessão, se tem uma associação com alguma sala em específico e o assunto que vai se tratar essa disciplina ou sala de aula. Descendo mais um pouco, nós encontramos novamente o código da sua disciplina, que é o que você vai utilizar futuramente para fazer o compartilhamento. E depois nós temos aqui, na aba mural, as opções. Os alunos podem postar e comentar, os alunos apenas podem comentar e os professores podem comentar. Lembra que a página inicial do seu Classroom é justamente o mural. Então, no mural,
o professor pode colocar informações e os alunos também. Nesse caso, você pode selecionar aqui quem pode colocar comentários e quem pode colocar informações novas. Eu costumo deixar sempre apenas os alunos comentarem, porque daí os professores ou o professor que é detentor da disciplina pode colocar e comentar, e os alunos no máximo podem fazer algum comentário a respeito de um post que o professor criou. Depois nós temos atividades no mural, né? Então a gente tem mostrar anexos e detalhes ou apenas as informações condensadas. Nesse caso, eu prefiro deixar como informações condensadas, porque ele simplesmente vai o título da atividade de uma forma mais simplificada. E aqui habilitar para mostrar ou excluir itens que foram anteriormente excluídos. Seguindo, nós temos aqui a possibilidade de criar então um vínculo com o Google Meet. Nesse caso, nós vamos clicar aqui sobre gerar link do Meet. E ele vai então fazer a associação dessa sua Classroom com o Google Meet. O que é essa associação? Nesse caso, ele fica sempre um link permanente onde você pode, a partir do seu Classroom, já iniciar automaticamente uma videochamada com os seus alunos. Mas temos algumas questões aqui que precisam ser ponderadas anteriormente. Primeiro, é recomendável, e nós deixamos no Moodle um documento que diz que o melhor de tudo é deixar essa opção visível para os alunos como sendo inativa. No caso de deixar essa opção ativa, um aluno pode adentrar a sala da videoconferência antes do professor e tomar o controle dessa sala, sendo que ele pode permitir ou excluir alunos, inclusive o professor. Então isso não é uma boa prática. Nesse caso, é recomendável então que você deixe sempre invisível aos alunos este link e, caso você faça uma videoconferência com os seus alunos, ou seja, uma aula ao vivo, alguns minutos antes dessa sua aula, você habilite então essa opção para que logo após a sua entrada, os alunos possam acessar também. Outra informação, após cada videoconferência, assim que você terminar uma videoaula com os seus alunos, um novo link é gerado. Então é como se eu criasse uma sala, assim que eu fechá-la, ele gera um novo código. Então isso significa que os alunos não poderão adentrar mais naquela videoconferência anteriormente. Depois nós temos também a possibilidade aqui na seção de avaliações. Então posso colocar aqui uma categoria prova, onde todas as notas serão avaliadas de 0 a 10. E depois eu posso colocar uma categoria aqui, por exemplo, trabalho, onde eu posso avaliá-los de 0 a 30. Terminou as configurações, então sobre o botão salvar, a gente clica e automaticamente então essas informações estão salvas na sua sala de aula. Mais informações a respeito das configurações, nós podemos então acessar no menu superior esquerdo esses 3 risquinhos, onde nós temos todas as turmas que estão vinculadas ao seu e-mail, sendo você o professor ou integrante de alguma outra turma, ou até mesmo co-professor em uma outra turma, o vínculo com o Google Agenda, e aqui nós temos também então a engrenagem de configurações. Clicando sobre ela, você acessa então mais configurações a respeito do seu ambiente no Classroom, só que nesse caso ele é um pouco mais específico em relação às notificações que podem aparecer no seu e-mail. É importante você configurar essa área com cuidado e vendo muito bem as opções, porque isso pode causar uma avalanche de e-mails na sua caixa de entrada do seu Gmail. Porque todas as atividades, tudo que acontece dentro do seu Classroom pode gerar um e-mail de notificação para você. Então é importante você selecionar especificamente aquelas que você queira receber ou no seu e-mail ou no seu dispositivo pessoal, no seu celular, tablet. Então nesse caso nós temos aqui notificações. Se eu clicar sobre essa primeira opção, eu desativo todas as notificações, tanto no meu e-mail quanto no meu dispositivo móvel. Se eu reabilitá-la, então eu posso selecionar aquelas que eu quero que efetivamente sejam enviadas para o meu e-mail ou dispositivo.
Então, neste primeiro momento, nós temos os comentários que são colocados em relação a posts que mencionam o seu nome ou trabalhos em relação ao que está acontecendo na sua sala de aula. Depois nós temos também a possibilidade de selecionar atividades que os alunos enviaram, que mencionaram você em uma outra sala que você era um co-professor, né? E demais publicações. E aqui nas últimas nós temos então ocultas mais informações. No caso aqui eu só tenho a turma 1, então eu vou deixar visível, vou deixar disponível esse tipo de configuração para essa turma aqui. Finalizei, então ela já está salva. Aqui no caso a gente não tem o botão salvar para finalizar as nossas configurações. Basta eu voltar aqui nos 3 pontinhos, turmas. Então eu consigo visualizar todas as turmas que eu tenho aqui no meu hall de entrada do Classroom. Voltando à sala número 1, então aqui nós temos a visualização da nossa página inicial de cada turma. Depois, no menu superior, nós temos ainda atividades, que é onde nós vamos colocar conteúdo para os alunos, atividades para eles realizarem, listas de exercícios. Posso colocar exercícios valendo pontos específicos e posso criar, inclusive, provas, mas isso nós veremos na aula seguinte. Depois nós temos pessoas, no caso o professor titular e os demais professores que podem fazer parte dessa disciplina. Então aparece o nome deles listados aqui. Depois nós temos a listagem dos alunos. Lembrando que na próxima aula também a gente vai ver como que é feito a inserção e o convite desses alunos em cada uma das disciplinas. Por fim, nós temos a aba Notas, que aqui aparecerá todas as atividades que você criou e que você já avaliou os alunos. Voltando então ao nosso menu oculto aqui nessas 3 listrinhas, nós podemos ter então mais algumas informações, como por exemplo, turmas que estão ocultas e como que a gente pode fazer para excluir uma turma. Se eu tiver mais de uma turma, todas elas serão listadas aqui. Então eu virei sobre a turma que eu quero. No caso, eu tenho aqui quase que imperceptível um menuzinho oculto nesses 3 pontinhos aqui. Então eu clico sobre ele e eu tenho a opção de editar as configurações dessa turma ou arquivá-la. Arquivamento é o primeiro passo para eu poder excluir ou não uma turma. Então, a princípio, eu vou colocar em arquivar. Então, ele vai me dizer que as informações não foram apagadas do meu Google Drive. Clico em arquivar e pronto. Nesse caso, não tenho mais nenhuma turma. Se eu quiser excluir uma turma especificamente agora, eu posso voltar aqui no meu menu, vir em turmas arquivadas, voltando ao canto superior direito de cada uma das turmas. Então eu vou acessar esse menu de novo e aí eu posso ou restaurar essa turma e aí todas as informações ficam visíveis de novo para todos os alunos que faziam parte dela anteriormente. Então clicando sobre o botão excluir, aparece essa informação dizendo que todo o conteúdo dessa minha disciplina ele não vai ser apagado do meu Google Drive. Apenas essa sala de aula será desvinculada do meu Classroom. Então, clicando sobre excluir, ele elimina a minha sala de aula e todos os participantes que anteriormente faziam parte dela. Nesse caso aqui, se eu quiser retomar essa turma, por exemplo, eu venho aqui sobre o menuzinho que está nesses 3 pontinhos e coloco em restaurar. Então, restaurando aqui, ele automaticamente já fica visível para todos os meus alunos. Chegamos ao final da nossa aula número 1 do nosso módulo 3. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês na nossa aula número 2. Tchau, tchau!